Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens e estou aqui para resolver com vocês uma questãozinha do Enem e te ajudar nos seus estudos. A questão escolhida é a questão do Enem 2016, Caderno Azul, segunda aplicação. Dá uma olhada na questão junto comigo. É a questão de número 114. É um poema do Manuel Bandeira intitulado Poema tirado de uma notícia de jornal. Olha para esse título, que interessante, para você já começar mandando muito bem na leitura desse texto. É um poema, o que significa dizer um texto construído em versos do campo literário, geralmente. Todavia, um poema tirado de uma notícia de jornal. Agora eu tenho uma segunda informação, um texto não literário, que é a notícia, com conteúdos mais objetivos, menos pessoais. Aqui nós temos, no primeiro momento, uma dificuldade de relação entre o poema em si e a notícia. Mas vamos ver como o Manuel Bandeira constrói essa ideia para a gente, ok? Vamos à leitura. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Galera, vamos tentar fazer uma interpretação mais sólida desse texto. Primeira coisa que a gente percebe é um texto que, apesar de ser um texto estruturado em versos, tem muitos elementos de notícia, já que me conta que alguém, em algum lugar, de alguma forma, fez alguma coisa. O que isso significa? Que eu tenho quem está envolvido, o cenário onde aconteceu essa determinada informação e alguns detalhes sobre a informação. Esses elementos são típicos de um cenário de notícia, que compõe o que a gente chama de lead, que é o primeiro momento da notícia, geralmente consolidado num primeiro parágrafo, dando o resumo dos acontecimentos. Percebam aqui no texto, nós temos o João Gostoso, que é o envolvido, o que ele faz, que é o carregador de feira livre, onde ele mora, que é no Morro da Babilônia, inclusive o espaço no qual ele reside dentro do morro, que é num barracão sem número. Logo depois dessas informações iniciais, a gente tem o ocorrido, que é, em um determinado momento, numa determinada noite, ele vai a um bar, bebe, canta e dança, e logo após se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas, morrendo então afogado. Bem muito mais próximo do ambiente da notícia do que do ambiente do poema em si. Olha como é interessante essa construção poética. Uma vez lido, a gente pode partir para o comando da questão. Dá uma olhadinha. O comando diz: no poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem. Galera, eu preciso que vocês lembrem do quão importante é todos os elementos que constituem a comunicação e cada função respectiva a tais elementos. Para isso, trouxe para vocês essa lembrança. E a lembrança é a seguinte: pensar em funções da linguagem é pensar em como tais elementos da comunicação podem ser úteis dentro de um texto. Por exemplo, se você observar que a pessoa que constrói o discurso e emana esse discurso, por exemplo, neste caso eu, é chamada de emissor, qualquer tipo de texto que seja voltado para o eu tem a função da linguagem e titulada como emotiva ou expressiva. Se o texto está preocupado na construção do texto em si, ou no conteúdo desse texto, eu vou ter a mensagem como elemento da comunicação. Nesse caso, a minha mensagem é toda a explicação acerca da questão do Enem, dessa questão do poema do João Gostoso. E a função da linguagem específica baseada na mensagem é a função intitulada poética, ok? Partindo para um terceiro elemento, nós temos como elemento da comunicação o receptor, que é aquele que vai receber a informação. Nesse caso, vocês dentro do nosso cenário. E a função voltada para o receptor é o que a gente vai chamar de função conativa ou função apelativa. Falta ainda esses três outros elementos da comunicação. Nós temos o canal, que neste caso é o elemento que vai viabilizar esse nosso diálogo. Nós estamos aqui numa plataforma online. A função voltada para ele é o que chamamos de fática. Nós teremos o contexto, que é todo o ambiente no qual estamos inseridos, nesse caso, o vestibular, o Enem.
e a função voltada para esse contexto é chamada de referencial. E ainda, nós temos o código, que é o tipo de linguagem ou o tipo de símbolo linguístico que nós usamos nessa comunicação. No nosso caso, a língua portuguesa, com a função voltada para ele, intitulada metalinguística. Assim, a gente pode voltar ao enunciado e perceber que, quando eu digo que há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem, eu estou preocupado com o contexto. É só a gente lembrar dos elementos da comunicação. O que isso significa? Qual é o contexto no qual estamos inseridos por meio do poema do Manuel Bandeira? Nós vimos que nós temos um quem, nós temos um onde, nós temos um como, nós temos elementos típicos da notícia. Tanto é que o nosso título é Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Então, olha como a gente vai descobrir esse gabarito pela letra A, B, C, D e E. A. Atribuição de título ao texto com base em uma notícia vinculada em jornal. Galera, me diz se é essa informação, se são esses elementos que ajudam na ressignificação dessa função da linguagem referencial. É o fato de termos um título atribuído ao texto que faz com que eu entenda o contexto do poema? Não. Então a letra A não pode ser uma opção. Olha para a letra B. É a utilização de frases curtas, características dos textos de gênero jornalístico, que faz com que eu entenda a ressignificação de elementos do contexto? Galera, frases curtas podem ser encontradas em todos os tipos de gêneros textuais, não necessariamente apenas na notícia. E não é isso que traz para a gente a informação do contexto e nem o foco da função referencial, beleza? Olha para a letra C. Indicação de nomes de lugares como garantia da veracidade da cena narrada. O fato de termos lugares sendo mencionados faz dessa cena narrada uma cena verídica? Claro que não. Podemos usar os lugares existentes para cenas inexistentes. Então a letra C, já por natureza, está equivocada e não pode ser o nosso gabarito. Olha para a letra D. Enumeração de ações com foco nos eventos acontecidos à personagem do texto. A letra D, ela pode gerar em você uma dúvida, porque fala de enumeração de ações. E todas as ações que acontecem no cenário podem compor, sim, o contexto. O detalhe é, se o foco dado, olha de novo como está escrito na nossa opção, se o foco é dado aos eventos acontecidos à personagem do texto, a gente não está falando do contexto em si. E o objetivo é buscar a questão da função referencial, preocupada com o contexto. O gabarito também não pode ser letra D. O que nos leva à última opção. Apresentação de elementos próprios da notícia, tais como quem, onde, quando e o que. Acabamos de descobrir os elementos típicos de uma notícia, de um lead, como falamos lá no início da resolução da questão, e vimos que são cruciais para montar todo o cenário dessa história, dessa narrativa. Isso significa que o gabarito da questão é a letra E.